Bom dia, pessoal. Graça e paz. Que a graça de Deus esteja conosco, tá? Vamos para mais um devocional, o nosso quinto devocional, no dia 29/3. E trago para vocês uma leitura da Bíblia lá no 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que fala o seguinte: Graças a Deus, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós se manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Quando Paulo escreveu essa carta, Paulo estava vivendo um momento, não estava vivendo um momento fácil, né? Quando ele escreveu essas cartas, ele estava vivendo angustiado, ele estava aflito, porque ele estava preocupado com a igreja de Corinto, né? E não encontrou Tito, que era o que traria notícias da igreja para ele. Então ele estava aflito quando ele escreveu. A relação de Paulo com a igreja de Corinto era um pouco tensa, né? A igreja tinha críticas contra Paulo, questionava sobre sua autoridade, né? Ele tinha problemas com a igreja. Então ele vivia angustiado. E mesmo assim, ele inicia, né, esse versículo, essa passagem bíblica, dizendo: graças a Deus. E isso nos ensina algo poderoso, né? Ensina que quem está em Cristo não vive baseado nas circunstâncias, mas na certeza da vitória. É isso que essa passagem bíblica ela vai nos ensinar hoje, tá? Que nós não vivemos das circunstâncias e vivemos sim crendo na vitória, que Jesus já venceu por nós, né? Você pode estar passando guerra hoje, mas Jesus já declarou: você está no caminho do triunfo, tá? Deus, ele nos faz triunfar. Ele nos faz triunfar, não às vezes, não quando dá. Ele nos faz triunfar sempre. Tá? Sempre ele nos faz triunfar. E você pode estar fraco, mas Deus continua forte. Você pode estar confuso, mas Deus continua no controle. Quem te conduz não é um problema, tá? Quem te conduz é Deus. A palavra diz que sempre nos faz triunfar, aqui na palavra, né? Esse versículo diz: sempre nos faz triunfar. Ele fala sempre. Ele não fala às vezes, ele não fala quando der, de vez em quando, é sempre, tá? E isso muda tudo. Ele muda tudo. Ele muda. Fora de Cristo, a luta, ela não tem o quê? Ela não tem direção. Em Cristo, até as lutas, ela tem propósito. Então, quando você está fora de Cristo, tudo não faz sentido, tudo é sem direção, tá? Quando você está em Cristo, as suas lutas têm propósito, a sua vida tem um propósito. E o segredo não é evitar as batalhas, tá? O segredo não é esse. O segredo é estar firmado no lugar certo. Você está no lugar certo. Por um exemplo, José do Egito. José do Egito, ele foi vendido, ele foi preso, ele foi esquecido, mas ele estava em Deus, tá? Ele estava em Deus e terminou como? Ele terminou como governador, ele terminou governando o Egito. Então, a nossa vida, ela tem que ter propósito, tá? A nossa vida, ela vai ser de batalha, sim. A gente não tem como evitar essas batalhas. Agora, o que diferencia é aonde você está. Se você está no lugar certo. Se você está fora de Cristo ou em Cristo. É isso que diferencia. O versículo fala também: manifesta a fragrância do seu conhecimento. Então, Jesus, ele manifesta a sua fragrância, né? Ele manifesta o seu cheiro. Naquela época, vencedores de batalhas, né? Vencedores em guerra, eles desfilavam na cidade queimando incenso, espalhando perfume pela cidade. E Jesus também tem a fragrância. Jesus tem também o cheiro. E Paulo está dizendo nessa passagem: você é a prova viva que Jesus venceu.
né? Então, Deus, ele quer espalhar a fragrância dele. Deus, ele quer espalhar o cheiro dele, tá? Ele quer espalhar essa fragrância, ele quer ser reconhecido em todo lugar. Ele quer ser reconhecido em casa, ele quer ser reconhecido no trabalho, ele quer ser reconhecido na igreja, ele quer ser reconhecido na alegria, nas dificuldades, em todo lugar e em todo tempo. O evangelho, ele não é uma teoria, ele é uma manifestação de graça na sua vida. E a sua vida precisa mostrar, ele precisa mostrar Deus no seu comportamento. Ele precisa revelar Cristo, ele precisa ter o cheiro de Cristo. Por onde você andar, as pessoas precisam sentir o cheiro de vida. As pessoas precisam ver Cristo em você, você precisa refletir Cristo, tá? E para concluir, isso tudo que eu estou dizendo, Paulo está dizendo: você é um derrotado tentando vencer? Você é alguém que já está sendo conduzido em vitória, né? Então, assim, você não é um derrotado tentando vencer. Você é um vencedor conduzido, né? Você já é um vencedor conduzido, porque Deus, ele pagou o preço lá na cruz para que nós possamos, para que a gente possa ser vencedor, tá? Então, que possamos levantar hoje, né? Levar a fragrância de Cristo a todo lugar que passarmos, por onde passarmos, tá? Que possamos ser o reflexo de Cristo a todo tempo, em todo lugar. Como Paulo nos ensina aqui, a gente vai passar por aflições, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por confusões, né? Muitas pessoas irão questionar Cristo em nossa vida, mas nós precisamos levar essa fragrância de Cristo, né? Nós precisamos desfilar nas cidades, levando a palavra de Cristo, levando o cheiro de Cristo, né? Que possamos ser diferentes, tá? E para a reflexão de hoje, né? A reflexão de hoje, a pergunta que eu quero deixar para você refletir durante o seu dia é a seguinte: que cheiro você tem deixado? É o cheiro da fé ou é o cheiro da reclamação? É o cheiro da esperança ou é o cheiro da derrota? Então eu deixo para vocês refletirem, porque aqui nós vimos que Jesus, ele tem a fragrância. Naquela época, quando as pessoas venciam uma guerra, eles queimavam incenso pela cidade, né? E aí o que acontece? Se as pessoas não ouviam que eles ganharam a batalha, eles sentiam o cheiro. E hoje eu quero deixar para vocês essa reflexão: qual é o cheiro que você carrega? Tá? É o cheiro da fé ou é o cheiro da reclamação? É o cheiro da esperança ou da derrota? Você está aí só reclamando ou você colocou a sua fé em ação? Você está em Cristo ou você está fora de Cristo? Tá? Então fica essas perguntas aí para reflexão de vocês nesse dia, tá? E fiquem com Deus.